porque são plantadas e conectadas diversas e diversas mentiras, diversas e diversas informações erradas. E são canais de vascaínos. Não façam isso com o torcedor vascaíno. Então, não façam. Mas assim, tudo que a gente viu, que pareceu assim, é um contrato que bota a gente no jogo de novo. E aí eu te pergunto, eu devolvo a pergunta pra você, né? O que é melhor pro nosso clube? É a gente cortar esse ciclo vicioso, ruim que a gente estava tendo e entrar numa era nova com seus defeitos, com seus problemas, com os seus desafios, que vão ter. Casamento é maneira, festa de casamento é do cacete, depois começa o dia a dia, né? Mas tentar uma coisa nova pra sair do que a gente tá vivendo há 20 anos, ou a gente ficar tentando dourar essa pílula e não, peraí, então, o que é melhor? Vascaíno. Não façam, fala a verdade pro torcedor vascaíno. Vasco da Gama é flagship, é o carro-chefe da 777 na América do Sul. O Vasco da Gama, dos clubes hoje, do conjunto da 777, de longe é o mais tradicional, é o que mais tem torcida e é o que mais tem potencial de crescimento. Nós, vascaínos, não temos nenhuma dúvida, e a 777 compartilha dessa visão. Eu digo, praticamente sem dúvida nenhuma, no futebol brasileiro, certamente, e talvez no futebol internacional, nenhum clube tem um potencial de dar um salto de crescimento como o Vasco da Gama. O futebol brasileiro está entrando numa nova era. Nós estamos discutindo a Liga, nós estamos discutindo uma transformação no futebol brasileiro que vai abrir o futebol brasileiro para uma internacionalização. O Vasco da Gama vai estar na fila da frente dessa corrida pela internacionalização, graças aos nossos parceiros. Isso é mais um ponto positivo para a avaliação do nosso sócio e da nossa Vasco, porque são plantadas e conectadas diversas e diversas mentiras, diversas e diversas informações erradas. E são canais de vascaínos. Não façam isso com o torcedor vascaíno. A partir daí você tem um clube, pressupõe-se, saneado em suas dívidas, né, ou em processo de. O clube hoje tem um fluxo, passou pela RCE, passou pela renegociação com a PGFN. O fluxo do clube hoje é bem mais, o fluxo de pagamentos do clube é bem mais claro, não tem tantos esqueletos, ou até diria que não tem esqueletos no armário. O nível de, no balanço, o nível de, agora fugiu o termo, enfim, é bem pequeno, ou seja, a incerteza quanto à dívida do clube é bem pequena. Então você vai ter um clube menor, mais enxuto, você não vai ter um monte de funcionário que é vinculado ao futebol, você não precisa ter um departamento de marketing tão pujante, né? Isso tudo está na SAF, isso tudo migrou. Você não precisa ter funcionários administrativos de patrimônio para fazer a manutenção de São Januário. Então você vai ter um clube bem menor. Então vamos lá, fazendo as contas aqui que eu fiz. Imagina que você tem 6 milhões de sócio estatutário, mas vou jogar por baixo, 1 milhão de royalty, 1 milhão de locação no ano, né? Estou falando no ano. 8 milhões de reais. Dívida está equilibrada, o fluxo está pago lá com os 20% que vem da SAF. Você tem 8 milhões de reais, CND, você pode investir num esporte amador, você vai virar um clube social. Não façam isso com o torcedor vascaíno. Júlio, 2021, você eleito, ou a Sempre Vasco, vai ter um time forte já o Vasco em 2021? O Vasco, com a gente lá, o Vasco vai ter um time competitivo, isso não tem a menor dúvida. No primeiro já ano? Em 2021. Tá? Já em 2021. Isso não quer dizer gastar dinheiro ou contratações. Isso quer dizer injeção de ânimo, injeção de perspectiva, injeção de participação de pessoas que hoje estão com a gente no projeto. E aí eu tenho muito claro. Nós temos no nosso grupo hoje que estarão presentes no nosso projeto, não são só apoiadores, os maiores campeões da história do clube. Edmundo, Pedrinho e Felipe. Né? Felipe é o cara que mais ganhou título com a camisa do Vasco. Edmundo dispensa apresentações e Pedrinho é o cara mais querido e mais que mais paixão desperta na torcida. Meu amigo Pedrinho também. Então, esses caras dentro do vestiário tiram leite de pedra. O Vasco, com a gente lá, o Vasco vai ter um time competitivo. Tá? Já em 2021. Isso não quer dizer gastar dinheiro ou contratações. Isso quer dizer injeção de ânimo, Não façam isso com o torcedor vascaíno. Não façam. Fala a verdade com o torcedor vascaíno.
E parte faz por má intenção, má fé. Sim. Quer destruir o que foi construído. Sim. Então tem que separar as coisas. Porque eu tento sempre falar o máximo possível em conceito, tentar explicar, porque as pessoas entenderem. Sim. Tem diferença. Então, o Evanil colocou muito bem. Uma coisa é a Vasco SAF, galera. Vasco SAF é um ativo do Vasco, como é São Januário, como é a Sede Náutica da Lagoa, como é o Calabouço. É um ativo Vascaínos. nosso. É uma empresa... Não façam isso com o torcedor vascaíno. Não façam. Fala a verdade com o torcedor vascaíno. Então, o Vasco SAF é mais nosso do que de qualquer um, para começar a conversa. Então, é um ativo do Vasco. Eu defendo a Vasco SAF sempre, porque é o melhor veículo de investimento, crescimento do futebol hoje no Brasil. Não façam isso com o torcedor vascaíno. Por isso que nós estamos satisfeitos de termos largado com a 777, que é um grupo bilionário no exterior, que está formando um grupo de futebol que vai rivalizar com o Grupo City, e é esse grupo, com musculatura, com massa crítica, com bala na agulha, que vai voltar a fazer o Vasco competitivo através de investimentos no futebol profissional. E a 777 quer rivalizar, é bom colocar. Então, o Vasco da Gama pode ser daqui a pouco o time que vai bater de frente com o Manchester City, por que não? Claro que sim, óbvio que sim. Essa é a nossa expectativa. Esse é um processo de longo prazo, um processo de crescimento, e o Vasco da Gama tem massa crítica para isso. Não façam isso com o torcedor vascaíno. Não façam. Fala a verdade com o torcedor vascaíno. Vai ser esse novo Vasco. Uma coisa que eu quero agora aproveitar para tranquilizar o torcedor, quer dizer, fica muito a impressão que a gente está vendendo o Vasco. A gente não está vendendo o Vasco. Esse Vasco, esse modelo atual do Vasco, ele vai permanecer. Todos os seus ativos. Não façam isso com o torcedor vascaíno. Não façam. Fala a verdade com o torcedor vascaíno. Aí tem mais coisa de política aqui, ó. Advando, manda Edmundo. Sou seu fã incondicional, como jogador, é meu ídolo, mas seu grupo político sempre fez mal ao Vasco. Nós podemos esquecer, não podemos esquecer que boa parte dos conselheiros que estão hoje eram da Mais Vasco. E você não fala disso agora. Agora é tarde. Mas eu nunca fui da Mais Vasco. O meu grupo político é sempre Vasco. E é a primeira vez que o grupo político em que eu faço parte, tá? Eu não sou nem atuante, nem conselheiro eu sou. Eu faço parte por querer o bem do Vasco. Edvando Magalhães, e se você quiser, eu paro de fazer parte do grupo, paro de fazer as lives e foda-se os resultados que o Vasco vai ter, que o grupo político em que eu faço parte, tá? Eu não sou nem atuante, que o grupo político em que eu faço parte, tá? Eu não sou nem atuante. Com relação ao Edmundo é um grande amigo, é um mentor do projeto, Eu não sou nem atuante. Um mentor do projeto. Eu não sou nem atuante. Não façam isso com o torcedor vascaíno. Não façam. Fala a verdade com o torcedor vascaíno. E os sócios sofreram muito e o Vasco também. Porque o Campelo fez uma péssima administração. E os sócios ficaram muito revoltados com aquilo. Eu já tinha vontade de fazer as diretas. Porque eu achava que o Vasco podia continuar sempre com esses problemas e sendo resolvido na Lagoa. Os sócios não tinham o direito de votar. Na pandemia, para você ver hoje, por exemplo, nas eleições de hoje e de passada que tem feito, todo mundo está votando online. Hoje, por exemplo, aqui votou 300. Com 4.600 votos, votou 300 e pouco. Mais de 4.000 votaram online. Então eu estava certo, quando, ainda mais na pandemia, em fazer online, e nós estamos no século 2021. Eu acho que foi um legado muito importante que eu deixei. E semana passada eu estive no conselho, reunião do Conselho de Beneméritos, não sei se você, acho que você não esteve lá. Eu vi muitos beneméritos, alguns beneméritos, criticando, falando sobre o risco da SAF. Então, depois terminou, eu falei com dois que apesar de nós somos contra no modo de pensar, mas nós somos amigos, eu conversei com os dois e falei,
tudo que vocês falaram, inclusive saiu no Twitter, acho que saiu esse tipo de coisa. Tudo que vocês falaram, eu concordo. Risco tem. Até quando você nasce, já tem risco de nascer, pô, né? Qualquer negócio tem risco. Risco tem. Até quando você nasce, já tem risco de nascer, pô, né? Qualquer negócio tem risco. Mas o pior de tudo é que nós temos há mais de 20 anos sofrendo com... O senhor tem consciência disso, que o modelo associativo, que o senhor participa diretamente, é um modelo fracassado? Há uma necessidade, nesse momento, de se fazer essa ruptura? Hoje, no Vasco, eu não vejo outra saída, a não ser a SAF. Eu acho que nós temos que estar disputando títulos e hoje nós estamos brigando para não cair. Então, não tem outra saída. Eu vejo as crianças sofrendo, eu vejo meus netos fazendo até pelo sinal para o Vasco ganhar. É triste que você vê esse sofrimento das crianças, você que está... Eu, por exemplo, vi muitos títulos, sou mais velho do que você, muito mais velho do que você, vi o Vasco ganhar muitos títulos. E hoje você fica aí torcendo pro fulano ciclano, pro pequenininho segundo que está disputando o Vasco, perder para que o Vasco não caia, que vai para a primeira divisão. É duro você estar torcendo para Ponte Preta, para outro, para ganhar de um clube que está perto do Vasco. Então nós temos que disputar, torcer para o Vasco, para ganhar título. Então eu não vejo outra solução, Flávio. Eu acho que a SAF, que tem risco, todos nós sabemos que há risco, tá? Mas eu tenho quase convicção, quase certeza absoluta que esse é o caminho certo. Não façam isso com o torcedor vascaíno. Não façam. Fala a verdade com o torcedor vascaíno. O time tá legal. Pô, tô gostando de ver. Mas devido ao jogo de domingo, que é um jogo inadmissível, que é uma derrota inadmissível, inaceitável, da forma que foi, alguns movimentos que seriam feitos mais à frente tiveram que ser antecipados. Eu, obviamente, dentro desse DNA, que é o Vasco da Gama, por ter nascido ali, eu percebi que falta isso dentro do futebol. Falta a essência vascaína. Falta as pessoas entenderem o que é o Vasco, entenderem o tamanho do Vasco, entenderem quais são os objetivos do Vasco e a grandeza desse time. A falta da essência de resgatar isso é uma das minhas obrigações. E devido ao resultado de domingo, esse resultado que não tem explicação, eu tive que antecipar alguns movimentos. Então, o Felipe se torna diretor técnico ao lado do Pedro Martins. Isso quer dizer injeção de ânimo, injeção de perspectiva, injeção de participação de pessoas que hoje estão com a gente no projeto.